Hello! Ó, eu quero começar o vídeo te convidando para descansar. Vamos descansar. Essa música que tá tocando é uma música autoral que eu fiz juntamente com o Espírito Santo. Ele me conduziu a escrever essa letra. Espero que você esteja ouvindo, eu coloquei no YouTube ali. Ao mesmo tempo eu quero falar com você. Mas vamos começar entregando, preparando o ambiente, pedindo para o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele pode fazer. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Te convidamos. Nós amamos a Sua presença, Deus. Fala conosco, fala no nosso coração. Que a Sua presença seja real, seja palpável, alcance a vida dessa pessoa. Que a gente, que eu, não só quem está me ouvindo, mas que a gente possa receber algo novo de Ti. Neste momento, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Vamos escutar um pouquinho e eu tenho uma palavra para liberar. Amém? O grande eu sou, comigo está. Posso descansar, contigo me deleitar. Posso confiar, não vou me entregar. O grande eu sou, comigo está. Eu posso descansar, eu posso descansar. Em Ti, Deus, nós vamos nos deleitar, nós vamos descansar, nós vamos confiar. Aleluia, Pai. Eu já sinto a Tua presença aqui, Tu és bem-vindo. O grande eu sou, comigo está, eu posso descansar. Essa é a palavra para o seu coração hoje. Você pode descansar. Você pode descansar nele. Simplesmente essa palavra ela surgiu no meu espírito e eu senti a necessidade de vir aqui compartilhar com vocês. E olha só, eu separei 3 versículos que eu gostaria de ler e daí juntamente ali com vocês e falando aquilo que o Espírito Santo foi me ministrando no meu coração. Amém? O primeiro versículo é Salmos 4:8, que diz assim, ó: Em paz deitarei e dormirei, pois só Tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. O outro versículo é o famoso Salmos 23. No versículo 1 e 2 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, isso no versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E é curioso e contraditório que o terceiro versículo é Efésios 5:14, que fala assim: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E é onde que eu quero chegar com isso, que parece que
é tão, né, contraditório, tão, enfim. Eu tava produzindo algumas coisas hoje pela manhã, só que chegou num momento limite em que algumas demandas precisaram de um tempo, sabe? Para serem produzidas, feitas, sabe? Quando você não passa para além do teu controle. E naquele momento eu falei, bom, então hoje o dia vai ser mais slow, né? Vai ser mais devagar. Eu tenho tanta coisa pra fazer, mas né, eu vou dar um... E daí eu falei, então eu vou dar uma boa geral na casa, vou varrer, vou lavar a janela, tudo. Acontece que de tarde, nossa, o meu tudo assim em mim tava pedindo pra parar, pra só descansar. Tipo assim, um descanso de mente. E a minha mente não queria obedecer essa voz. Não, mas né, nossa, não, pô, imagina, agora é no meio da tarde, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso dar resultado. Só que, de certa forma, eu fui obedecendo o Espírito Santo, eu fui me acalmando. Me veio muito essa palavra, quietude, quietude. E eu deitei no sofá, coloquei uma palavra e eu senti Deus chamando para deitar. Deitar me faz, em verde se faz. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. E num momento eu cochilei. No que eu cochilei, eu acho que eu fui uma meia hora assim. Só que daqui a pouco eu ouvi um barulho. E nisso eu despertei assustada, tipo assim, meu Deus, alguém tá chegando, sei lá. E eu levei um susto. Só que na mesma hora que eu levei um susto, eu me perguntei assim, e por que eu temi? Sabe? Por que eu me assustei? E se alguém tivesse chego? Tipo, qual que é o problema? E na hora me veio uma resposta assim, a tua alma tem medo de ser pega dormindo no meio de uma tarde. Ela tem medo de descansar, de entregar o controle. Na hora eu fiquei reflexiva, falei, nossa, que meu Deus, como assim? E aqui Deus me revelou o entendimento de algo que Ele tá falando há muitas semanas, que fica vindo na minha mente a mesma frase. Ele falou assim, não tem como despertar se você não descansa. E eu fiquei refletindo muito, há muitas semanas eu tô assim, nossa, mas então pra eu despertar eu preciso descansar? Tipo, eu preciso... Como assim, Deus? E hoje, lendo esses versículos, eu entendi a diferença. Porque aqui em Efésios, acredito que Paulo, ele tá dando uma chamada de um sono espiritual, onde o teu espírito está dormindo. Mas em Salmos 4:23, Deus está falando com a tua alma. E hoje, inclusive, eu vi um vídeo interessante em que o moço falava que a alma é a mente, os desejos e os sentimentos. Essa é a tua alma. Então, é os seus sentimentos, é a sua mente e é as suas vontades, baseada nisso, no seu entendimento. E é essa a alma que precisa descansar em Deus, porque o espírito está sempre pronto. Então, quando a sua alma descansar em Deus, o seu espírito vai ganhar
vida, para despertar do sono espiritual. E tem uma coisa que eu venho percebido e orado, e eu percebi nitidamente. Eu falei, Deus, qual que é a minha maior dúvida de tudo, assim, sempre? Qual que é a minha maior dúvida? Porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. E quando eu comecei a trazer isso em oração e questionar Deus sobre essas dúvidas, questionamentos, sabe quando você avança e retrocede, enfim, eu comecei a perceber que a minha maior dúvida sempre era: o que eu preciso fazer? Eu tive uma ideia. Aconteceu isso. Tá, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O mundo nos ensinou que a gente precisa dar resultado, que a gente precisa provar, que a gente precisa ganhar, que a gente precisa ter a resposta, que a gente precisa ter tudo sob controle, que a gente precisa ter a provisão, que a gente precisa ter o sustento, que a gente. E essa era sempre a minha maior dúvida, a dúvida da minha alma. O que eu preciso fazer? Só que Deus é a nossa provisão, é o nosso sustento, é a nossa resposta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Observai os pássaros dos céus. Sabe, não quer dizer que você vai deitar e não vai fazer nada na tua vida. Mas quando a tua alma descansa verdadeiramente, assim, 100% em Deus, você se alimenta da palavra, você consegue ouvir mais claramente. E aquilo que Deus te ordenou para fazer, por si só, já é o suficiente para gerar fruto. Se Ele deu uma ordem, a própria ordem já tem. Aquela semente já tem os frutos, já carrega os frutos. Só que a gente precisa deleitar, confiar, se entregar, se jogar numa confiança de todo o nosso coração. E é isso que é o descanso. Isso que é o descanso. É você se entregar. Quem que você é? Quando você se deita e pega no sono, quem que você acha que te acorda pela manhã? Sabe? Quem que faz todas as coisas? Tá tudo sendo sustentado por Ele. E a gente precisa confiar que a gente pode se entregar, a gente pode descansar, a gente pode confiar. Amém? Amém? Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha alcançado, falado com você de alguma maneira. Um beijo e um queijo. Seus maravilhindos.